Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Esse é seu programa da tarde aqui na TV Evangelizar. Boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que está em casa e nos acompanha em todo o Brasil. Hora de conferir os destaques de hoje. Chuvas fortes alagam ruas, interrompem parte do transporte público, derrubam árvores, deixam mortos e desaparecidos nas regiões metropolitanas das duas maiores cidades do país. Na zona norte do Rio, uma menininha de apenas 2 anos de idade morreu depois do desmoronamento da casa onde a família dela morava. Em São Paulo, um homem de 24 anos que se arriscou na chuva caiu num córrego alagado. O corpo dele foi encontrado hoje cedo por familiares. Na Síria e na Turquia, disparou o número de vítimas do terremoto que abalou e fez tremer cidades nos dois países. Já passa de 11 mil o número de mortos. Voluntários não param os trabalhos para levar o mínimo às dezenas de milhares de pessoas afetadas pela tragédia. Mais de 70 países já se mobilizaram e, de alguma forma, enviaram ou planejam enviar auxílio aos atingidos. Num hospital do interior da Síria, a bebezinha que perdeu a família inteira nessa tragédia, que segundo os socorristas teria nascido em meio aos escombros e que comoveu o mundo, se recupera bem cuidada, com otimismo e dedicação das equipes médicas. O número de famílias endividadas no Brasil manteve a estabilidade de dezembro último para janeiro deste ano e corresponde ainda a 78% de todas as famílias do nosso país, todas com alguma conta a pagar. Na agricultura, a tecnologia em alta, a plataforma que tem o poder de mapear milhões de propriedades simultaneamente, está entre os destaques do show rural da Copavel, que vem agitando a cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. Saiu agorinha na sede da CBF no Rio de Janeiro o chaveamento da primeira fase da Copa do Brasil. Entre os times da Série A, o Botafogo terá pela frente a equipe do Sergipe, o Grêmio vai jogar contra a Campinense da Paraíba e o Coritiba vai enfrentar o Maitá do Acre. E ainda o queijo orgânico rico em sabores que começa a ser produzido numa das preciosas regiões produtoras de queijo do nosso país, a Serra da Canastra, em Minas Gerais. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta está no ar. No Rio de Janeiro e em São Paulo, as chuvas fortes, agora em fevereiro, têm mudado o cenário nas duas maiores cidades do país. As últimas horas que alagaram ruas e provocaram vários outros prejuízos nas duas cidades também fizeram vítimas. Em São Paulo, uma pessoa está desaparecida. Na Grande São Paulo, o fim de terça-feira foi desesperador. Em apenas 3 horas, choveu o que estava previsto para um período de 10 dias. E tudo transformou-se num grande caos. Ruas ficaram alagadas e bloquearam tudo na capital. Também nos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Arujá. Em Francisco Morato, ladeiras formaram cachoeiras. Em Arujá, este carro caiu num rio e foi arrastado pela correnteza forte da água que não parava de subir. Sorte que o motorista conseguiu deixar o veículo. Em alguns bairros da capital, ruas viraram rios e apenas com botes os bombeiros conseguiram chegar para resgatar moradores. Linhas de trem e do metrô ficaram debaixo d'água. Resultado, estações ficaram lotadas, porque em parte da cidade o transporte parou. À noite foi registrado recorde de congestionamento nas ruas de São Paulo, 431 quilômetros. Hoje cedo, infelizmente, entre Osasco e Carapicuíba, foi localizado num rio que corta as duas cidades o corpo de um jovem de apenas 24 anos. Na zona leste da capital, outro jovem está desaparecido. 12 horas depois da chuvarada, carros eram vistos abandonados em vários pontos da Grande São Paulo. A lama se espalhou por tudo, tanto que hoje cedo, moradores sofreram para fazer uma simples caminhada ao trabalho. As chuvas fortes das últimas horas também deixaram mortos no estado do Rio. 2 pessoas, entre elas uma criança. Na região dos Lagos, em Saquarema, a vítima foi um homem de 26 anos que trabalhava na laje de casa. Foi atingido por um raio, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Mais de 100 chamados, todos relacionados às consequências das chuvas, foram registrados na capital.
A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que ontem, no fim da tarde, em apenas 5 horas, a chuva que veio corresponde a 70% do que era a estimativa para todo este mês de fevereiro. A previsão é de mais chuva forte para a tarde desta quarta-feira. Os beneficiários de programas sociais como Bolsa Família vão receber cartões de débito e passam a operar contas poupança para receber as parcelas. O anúncio foi feito pela presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano. O anúncio foi feito durante um evento em Brasília. Segundo a presidente da Caixa, vai ser aberta uma poupança com o objetivo também de incentivar a poupança e a inclusão financeira. O cartão, além de ser para saque, passa a ser de débito. A ideia ainda é ajudar as pessoas que não vão mais precisar enfrentar filas nas agências. Segundo a Caixa Econômica Federal, os beneficiários do antigo Auxílio Brasil, atualmente Bolsa Família, já possuem cartão de débito desde setembro do ano passado. A novidade é que isso está sendo estendido a outros benefícios, como o seguro-defeso, por exemplo. Os povos originários também estão recebendo esses cartões. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o novo formato tem potencial para ajudar populações indígenas, por exemplo, que recebem benefícios e muitas vezes percorrem longas distâncias para chegar a uma agência bancária. A parcela de famílias com dívidas em atraso ou não se manteve em 78% na passagem de dezembro de 2022 para janeiro deste ano. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada hoje no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Entre aqueles que ganham até 3 salários mínimos, os endividados são 79,2%. Já aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos são 74,4%. As famílias com dívidas em atraso, as chamadas inadimplentes, somam 29,9% do total, abaixo dos 30% de dezembro, mas acima dos 26,4% de janeiro do ano passado. Entre aquelas com renda de até 3 salários mínimos, 38,7% são inadimplentes. Já entre os que ganham mais de 10 salários, a inadimplência atinge 13,5%. As famílias que não terão condições de pagar suas dívidas são 11,6%, percentual superior aos 11,3% de dezembro e aos 10,1% de janeiro de 2022. O problema atinge 17,4% daqueles que ganham até 3 salários mínimos e 2,9% dos que ganham mais de 10 salários. Os agricultores familiares ganharam mais um ano para efetuar o novo cadastro do setor. O Cadastro da Agricultura Familiar, CAF, vai substituir as declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, DAP. O Cadastro da Agricultura Familiar, CAF, vai substituir as declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como DAP. O cadastro é obrigatório para que agricultores e cooperativas tenham acesso a crédito, seguro e para a comercialização de produtos nos programas de compras governamentais. O problema é que agricultores familiares não estão conseguindo fazer a migração para o novo sistema, por problemas operacionais da plataforma. É um primeiro passo dessa jornada de melhoria, não é ainda uma solução definitiva, porque, como a gente falou, a gente ainda está numa parceria para construir uma área de tecnologia que dê conta, né, do tamanho do desafio. Com a portaria assinada nesta terça-feira, as declarações de aptidão com vencimento entre 8 de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2024 ganharam mais um ano de validade. A medida garante que agricultores familiares continuem tendo acesso a políticas públicas enquanto o sistema do CAF é aperfeiçoado. A estimativa do governo é de que cerca de 1 milhão de pequenos produtores sejam beneficiados com a extensão do prazo das DAP. Nós temos um país continental e, para isso, nós precisamos fazer essa transição com mais vagar, né? Porque as DAPs deixaram venceu a sua validade e poucos agricultores tinham feito o cadastro no CAF.
Vamos falar de tecnologia no campo agora? Imagina, gente, uma plataforma que consegue mapear mais de 7 milhões de propriedades no Brasil. E todas as informações são para otimizar a prospecção de empresas para os produtores rurais, a fim de aumentar a produtividade no campo. Essa é uma das tecnologias apresentadas ao Homem do Campo no Show Rural Copavel, que acontece essa semana em Cascavel, no Paraná. Vamos conferir na reportagem. A tecnologia que expande fronteiras. Essa é uma das ideias apresentadas no Show Rural Copavel, que acontece nessa semana em Cascavel, no oeste do Paraná. Entre as novidades, uma plataforma que faz a leitura de propriedades rurais para otimizar a prospecção de produtores de empresas no ramo agro. O campo sempre foi conhecido por ter muita inteligência de ponta dentro da operação, mas a gente sempre entendeu que existem grandes dificuldades antes da porteira, digamos, entre aspas, que a gente fala, né? Que é todo o entendimento para as empresas de onde eles podem trabalhar, qual que é o potencial que existe em uma determinada região, quais são esses eventuais produtores que necessitam de uma nova tecnologia. Então, com base nisso, nós montamos todo um processo de informações, dados, análise de propriedades e assim por diante, que dê essa primeira noção, né? Primeiro, que as empresas consigam entender de fato qual é o eventual potencial de negócios que elas possuem em qualquer município, região, cidade e assim por diante, bem como fazer todo esse processo comercial e ir trabalhando, né, essa parte estratégica, essa parte comercial com os clientes. Antes, para empresas prospectarem uma área de investimentos, era necessário tempo, deslocamento e muita conversa. Com essa nova funcionalidade, diferentes segmentos do setor rural conseguem ter o que há de mais moderno para a captação de informações. Ali naquele totem que está exposto aqui no Show Rural Digital, é possível ver o mapeamento de 7 milhões de propriedades rurais do Brasil inteiro, de forma rápida e fácil. Então podemos interagir com cerca de 850 milhões de hectares com os dados oficiais. Então, é a tecnologia impulsionando a produtividade e também o lucro. Ela está facilitando, né? Antigamente, quando você queria fazer uma avaliação de uma fazenda, dava um trabalho doido, tinha que chamar muita gente, chamar pelo menos 3 peritos, olhar, fazer, né? Enfim, era um trabalho que se levava dias, né? Semanas. E hoje não, hoje você tem uma disposição através do produto da imóvel aí de captar todas as informações do mercado e rapidamente ter uma ideia muito clara, uma precisão muito boa do que vale o teu imóvel, das oportunidades que ele tem, enfim, colabora para você tomar uma decisão mais assertiva. O seu José é agricultor há 25 anos e se surpreendeu com a novidade. Achamos a propriedade, muito bom o programa, gostei, parabéns para vocês. É diferente? É inovador, é importante para a gente que quer comprar ou vender, tá usando essa ferramenta. Quem quiser estar por dentro do agronegócio e evoluir no agro, tem que vir para cá. É isso, né? Muita agilidade com informação para deixar a vida mais fácil para o homem do campo. E o governador do Paraná, Ratinho Júnior, chegou a Cascavel, no oeste do Paraná, para participar do Show Rural Copavel. Está movimentada a cidade de Cascavel. Você viu pessoas do Brasil inteiro, né, na parte de agronegócio, que vão até lá conhecer as novidades e fazer curiosos, negócios. né, com os avanços aí da tecnologia aplicada ao campo. Aliás, durante a coletiva, o governador Ratinho Júnior reforçou a importância do evento para o Estado e de novas parcerias para fomentar a economia rural. O governador Ratinho Júnior desembarcou em Cascavel nesta quarta-feira por volta das 10 da manhã para participar da 35ª edição do Show Rural. Escoltado por equipes de segurança e pela Polícia Militar na BR-277 até a chegada do evento, ele foi recebido na entrada do Parque Tecnológico pelo presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Na comitiva, líderes da Assembleia Legislativa também estiveram presentes. Durante coletiva de imprensa aberta ao público, Ratinho destacou a importância do evento. Nessa feira que representa a alma do paranaense, né? A alma do povo trabalhador paranaense, da força do agronegócio paranaense, da inteligência dos nossos cientistas, técnicos, né? Aqueles que fazem do dia a dia a melhor agricultura do mundo, que é a agricultura do nosso estado. A força da nossa agroindústria, linkada ao setor industrial, tem dado sinais
que nós estamos muito próximos de encostar também no terceiro, segundo colocado em relação ao PIB brasileiro. Somente nos 2 primeiros dias de Show Rural Copavel dessa edição de 2023, já foram movimentados mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais em negócios fechados. De público, ultrapassa 128 mil pessoas e a expectativa é de recorde para 2023. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, ressaltou que apesar da programação de 5 dias para a visitação dos estandes, com novidades e lançamentos no setor agro, o evento acontece durante o ano todo, com o trabalho no campo e na tecnologia. É a maior expressão do nosso DNA, da nossa essência. O Show Rural é um evento de 6 dias, né, de apresentação, mas trabalhado, como o Dilvo falou, de muito tempo. Mas o mais importante é a gente saber que isso acontece todos os dias do ano, só que em outro local, no campo, onde nós produzimos para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. E eu quero dizer então que é o primeiro, depois de 35 edições, que nós temos o prazer de passar pelo Trevo Cataratas Novo e por essa duplicação. O governador ainda disse que o setor econômico do Paraná segue aquecido, inclusive se tornando a 4ª economia do país e que deve viajar para o exterior em busca de novos mercados para a exportação da carne suína. Dividir também com vocês aqui com o setor produtivo do oeste do nosso estado e com todos que estão vivendo esse momento da feira. Nós conseguimos fazer algo que há muitas décadas nós lutávamos, a população do Paraná e o setor produtivo. O Paraná passou a ser a 4ª economia do país. Nós passamos o Rio Grande do Sul e nos transformamos na 4ª maior força econômica do nosso país. Inclusive, eu estou indo agora em março para o Japão e para a Coreia, junto com algumas cooperativas do estado do Paraná, para abrir, inclusive, mercado para a carne suína do nosso estado, porque nós já somos um bom vendedor de carne de frango para esse país, mas nós não vendíamos carne suína porque justamente tínhamos essa restrição. E depois de 60 anos, nós conseguimos fazer com que o Paraná fosse área livre de febre aftosa sem vacinação. Vamos falar de saúde agora, gente. Olha, o número de cesarianas feitas no Brasil passa de 80% dos nascimentos. E em muitos casos, a mãe poderia ter optado pelo parto normal. Uma campanha do governo federal agora incentiva a troca da cesárea pelo parto natural, levando em conta aí a saúde da mãe e do bebê. Andressa foi na contramão da maioria das brasileiras e optou em ter a Bianca, sua primeira filha, de parto normal. E apesar das 15 horas em trabalho de parto, ela não faria nada diferente. Eu indico parto natural, não tem nada melhor. A recuperação é maravilhosa. Em 2019, 84,76% dos partos realizados pelos planos de saúde privados foram feitos por cesariana. Ainda, segundo os dados da Agência Nacional de Saúde, em 56,71% deles, a gestante não entrou em trabalho de parto. O risco, neste caso, é antecipar o nascimento, sem aguardar o momento em que o bebê está pronto para vir ao mundo. Ele tem dificuldade de respirar, às vezes precisa ficar numa incubadora, é um transtorno danado, além dos riscos de um procedimento cirúrgico. Levando em consideração todos os benefícios do parto normal, o governo federal lançou uma campanha em 2017 para diminuir o número de cesáreas. O movimento Parto Adequado foi criado para chamar a atenção da saúde materna e o neonatal, assim favorecer as boas práticas baseadas em experiências científicas e benefícios à saúde da mulher e do bebê. Os índices de cesarianas são muito altos. No Brasil, até pouco tempo, era o país no mundo que mais tinha cesarianas. Então a gente tem que aumentar esse índice de partos normais por segurança da mãe e do bebê. Carmen tem 4 filhos, a caçula tem apenas 1 mês de vida. Todos nasceram de parto normal. Vários foram os motivos que fizeram a dona de casa não optar pela cesárea. Entre eles, a recuperação mais rápida. Se você puder ter o parto normal e que não corra o risco de vida nem sua e nem do seu bebê, eu indico muito o parto normal. A independência é muito boa.
Mesmo tendo conhecimento dos benefícios do parto normal, Marina não abriu mão de realizar cesárea para o nascimento dos 2 filhos. Por conta de não ter tido dilatação, eu optei também pelo João Vitor, que se não viesse com 39 semanas de parto normal, eu gostaria de cesárea. Foi bem tranquilo, a recuperação mais dolorida, mas o parto foi bem tranquilo. Parto normal não era a opção viável para Holanda. Antes de ter a Vitória, hoje com 16 anos, ela perdeu 3 bebês por abortos espontâneos. Já que a gravidez era de alto risco, a cesárea era a forma mais segura de garantir a vida dela e da filha. Mas a gente que tem o sonho de ser mãe, quem já tinha perdido 3, já tinha passado várias coisas, né? E depois Deus me deu a menina para mim, é uma vitória, uma vida, sabe? Quando eu olho para minha filha, o que eu já passei, momentos de alegria, né? Incentivar o parto normal para Carmen é, além de tudo, fortalecer o vínculo da mãe e do recém-nascido. Que você fica mais tempo com o teu bebê, você cuida do teu bebê, você estando optando pelo parto normal, né? Daqui a pouco, os números da tragédia causada pelo terremoto na Síria e Turquia não param de subir. Já são mais de 11 mil mortes confirmadas nos 2 países e os socorristas têm pressa na busca por sobreviventes. E ainda saiu o chaveamento dos primeiros confrontos da Copa do Brasil 2023. São 80 times, 40 confrontos. O torneio vai garantir mais uma vez um prêmio milionário ao grande campeão. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Esse é o noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho com a gente em todo o país. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos de notícias internacionais agora. Os números da tragédia causada pelo terremoto na Síria e na Turquia não param de subir. Já são mais de 11 mil mortes confirmadas nos 2 países. Os socorristas têm pressa à procura de mais vítimas que ainda possam estar vivas embaixo das pilhas e pilhas de escombros. Quem sobreviveu e outras pessoas que de alguma outra forma foram afetadas também precisa de ajuda. E tudo é urgente. Em meio ao inverno rigoroso, com as temperaturas bem abaixo de zero, o cenário em várias cidades da Síria e da Turquia do alto é este aí, de gigantesca destruição. É frio que não dá trégua aos milhares de feridos que precisam de apoio, que não dá trégua aos incansáveis socorristas e voluntários que não param de trabalhar na busca por mais vítimas que possam estar soterradas e ainda vivas embaixo das incontáveis estruturas que vieram abaixo no terremoto. Hoje, o presidente turco Recep Erdogan visitou algumas das áreas atingidas e afirmou que mais de 70 países ofereceram ajuda ou já enviaram doações ou algum outro suporte às vítimas. Na Síria, apesar de todo o sofrimento e de toda a dor, com as perdas causadas pelo terremoto, a situação é diferente. O país enfrenta uma guerra civil já há 12 anos e os obstáculos são bem maiores para que a ajuda humanitária vinda de outros países possa chegar. Do Vaticano, em orações, o Papa Francisco hoje pediu ainda mais solidariedade e ajuda aos 2 países. Já são pelo menos 8.500 mortes confirmadas na Turquia, mais de 2.500 vítimas fatais confirmadas na Síria. E, infelizmente, a OMS tem uma estimativa nada otimista de que pelo menos 20 mil mortes devem ser confirmadas até o fim desta semana. Ainda há muitas áreas isoladas com grande destruição que não foram alcançadas pelos que trabalham no resgate, uma realidade enfrentada pelos 2 países. Os sorrisos em meio aos destroços vêm ao rosto dos socorristas a cada momento especial de resgate. E que bom que vítimas com vida continuam sendo encontradas, continuam a ser salvas. Na Síria, uma das histórias bonitas em meio à tragédia. Um grupo de voluntários chamado Capacetes Brancos conseguiu salvar 6 pessoas de uma mesma família. Cada resgate era uma celebração de alegria, alegria pela vida. E uma multidão comovida celebrava a vitória da sobrevivência diante do horror.
Trabalho não falta depois do terremoto. São milhares de voluntários que, lado a lado das equipes de resgate, formadas por bombeiros, policiais, trabalham nas buscas e também para amparar os desabrigados. Nos maiores centros de doações para as vítimas do terremoto em Ankara, a capital turca, e em Istambul, a maior cidade do país, é preciso separar tudo o mais rápido possível para que as doações possam chegar o quanto antes aos que tanto precisam. Nas últimas 24 horas, pelo menos 7 caminhões carregados de doações deixaram a capital Ankara. É um pouquinho da boa vontade na forma de doação às tantas vítimas da tragédia. Houve uma disparada também no número de doadores de sangue. Os estoques dos principais pontos de armazenamento do país, como acontece no Brasil, trabalhavam no limite. Agora estão em crescente alta. Uma disparada de doações que contribui para minimizar as perdas do terremoto. Milhares e milhares de bolsas de sangue já foram recolhidas e dão suporte importante aos principais hospitais. São muitas imagens de tristeza que vão ficar para sempre marcadas em todo mundo, em nossas mentes, em nossos corações, mas também algumas de esperança. Nós mostramos aqui no Pauta Aberta o momento de resgate de uma bebê que nasceu sob os escombros. Ela ainda estava ligada à mãe pelo cordão umbilical quando foi encontrada. Toda a família morreu soterrada. A menina foi levada a um hospital e passa bem. Esta recém-nascida é a única sobrevivente de uma família morta pelos devastadores terremotos na cidade síria de Gindiris. O pai, a mãe, os 4 irmãos e a tia, todos morreram no desabamento de um prédio de 4 andares onde viviam. Com poucos meios para trabalhar, as equipes de resgate demoraram horas até conseguirem retirar os corpos. Encontramos os corpos dos pais lado a lado. Ouvimos um barulho enquanto escavávamos. Antes não ouvíamos nada, mas quando avançamos mais, ouvimos. Encontramos a bebê ainda com cordão umbilical. Cortamos ele e um primo a levou ao hospital de Afrin. Os médicos que atenderam a criança dizem que o nascimento ocorreu provavelmente 7 horas depois do terremoto. Com mais de 3 quilos, a menina foi colocada em uma incubadora e recebe vitaminas. Recebemos a bebê às 3 da tarde de segunda-feira, com hematomas e machucados por todo o corpo. Ela ficou exposta a um frio intenso, então a aquecemos e demos vitaminas. O estado dela agora é estável, graças a Deus. A família da menina havia fugido da região de Deir ez-Zor, ao leste da Síria, acreditando que estaria mais segura em Gindiris, uma cidade controlada desde 2018 por forças turcas e grupos rebeldes pró-Turquia. Cerca de 50 residências desabaram no município, que fica próximo ao epicentro dos abalos sísmicos. Terremotos de mais de 7 graus de magnitude ocorridos na segunda-feira deixaram, até o momento, mais de 5.000 mortos entre o sul da Turquia e o norte da Síria. Bem, Odilon, agora uma história que vem da Nigéria. Um artista está transformando os chinelos velhos retirados do lixo em obras de arte, gente. Muita criatividade, né? E diante da dificuldade para conseguir materiais para construir os próprios quadros, ele passou a procurar no meio ambiente matéria-prima não convencional. A iniciativa começou como uma tarefa na faculdade e virou trabalho em tempo integral. O que começou como uma tarefa na faculdade acabou se tornando um trabalho integral para o artista nigeriano Eudine Komboye. Diante da dificuldade em conseguir materiais para construir seus quadros, Komboye passou a procurar no meio ambiente matéria-prima não convencional que trouxesse as cores que ele desejava alcançar. Chinelos coloridos jogados fora em aterros sanitários e rios se tornaram a matéria-prima para a confecção de retratos coloridos, feitos em tamanho real. Agora o nigeriano treina artistas que desejam seguir os seus passos, num esforço para ajudar a limpar o meio ambiente em um país onde a poluição plástica é predominante. A Nigéria produz pelo menos 2,5 milhões de toneladas de resíduos plásticos anualmente, segundo dados do governo. Parte deles acaba no oceano e nos rios. Saiu o sorteio dos chaveamentos aí da primeira fase da Copa do Brasil. Serão 40 jogos, 80 equipes, né? E a gente vai dar destaque para alguns dos jogos aí. Tem vários times da Série A que estão disputando. Na chave 1, o Grêmio vai enfrentar a Campinense da Paraíba. Na chave 9, o duelo será entre Sergipe e Botafogo. O Goiás vai jogar contra o Asa de Arapiraca, na chave 13. O América Mineiro vai jogar contra o Tocantinópolis, é a chave 17 da competição. Pela chave 21, o duelo será do Bahia contra Jacuipense. O Coritiba joga contra o Maitá do Acre.
chave 23, o Bragantino vai enfrentar o Bahia de Feira na chave 29, o Vasco vai até o Amapá e o duelo vai ser contra o Trem. Isso mesmo, o nome do time é o Trem, equipe da cidade de Macapá. O Santos enfrenta o Ceilândia na chave 33 e o Cuiabá terá duelo contra o time do São Raimundo de Roraima. Tem alguns confrontos curiosos também, jogo entre os operários, o Operário de Ponta Grossa contra o Operário de Mato Grosso. O Londrina joga também contra um time matogrossense, o Nova Mutum. E o Maringá enfrenta o Sampaio Correia. A largada desta Copa do Brasil será dia 22 de fevereiro, com os primeiros duelos da competição. A premiação total prevista para ser paga nesta edição será de R$ 420 milhões. 70 milhões deste total valor apenas para o campeão pela conquista na grande decisão da Copa do Brasil. Gente, agora vamos falar de uma coisa gostosa, ainda mais assim, no final da tarde. Já pensou um queijinho com doce de leite? Quando a gente lembra de queijo, pensa em quê? Minas Gerais. Minas Gerais já é uma referência no Brasil quando se trata de produção de queijo, pois agora o estado começou a fabricar queijo orgânico. A produção vem da Serra da Canastra e tem que seguir várias recomendações. O queijo canastro orgânico é produzido em Piumhi, no centro-oeste de Minas. Para receber o título do IBD, principal certificadora registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o produtor tem que seguir várias recomendações. Atualmente, são feitos 10 queijos canastra por dia. Desde a comida que a gente fornece para os animais, ela tem que ser produzida de forma orgânica, tá? Quando vai plantar o milho, a gente utilizou, por exemplo, o esterco de galinha, o pó de rocha como fonte de potássio, que é permitido. Então, não se pode usar nada químico, fertilizantes químicos, agrotóxicos, não se pode usar transgênicos na produção orgânica. Então, é um modelo de produção totalmente diferenciado. O sítio onde o queijo é produzido também contribui para manter o produto o mais natural possível. O local conserva 11 hectares de mata nativa, à beira do Ribeirão Araras, afluente do Rio São Francisco. Hoje a gente tem 44% da nossa área aqui do sítio, que ela está em reserva legal e área de preservação permanente. Então está toda essa área em mata nativa. Diferenciais que fazem o queijo canastro orgânico ser ainda mais saboroso. A nossa produção é bem artesanal e em pequena escala ainda, mas a gente tem espaço para crescer, quer crescer e atender cada vez mais um mercado maior. Odilon, a gente só tem encerrado o jornal com coisa boa, fala a verdade. Bom, hein? Queijinho de Minas, é sabor para conquistar o Brasil inteiro. E queijinho orgânico ainda. Orgânico, da Serra da Canastra. Chique. Muito bom, gente. E depois dessa reportagem deliciosa, mais uma vez, a gente se despede de você. Um ótimo fim de tarde. Até amanhã. Até amanhã, ótimo fim de tarde. Tchau.